Boa noite. Boa noite. Ver se quem está online aqui, Bruno Castro e Inês Cabreiro. Boa noite para vocês aí. Vamos dar início aos trabalhos aí. Boa noite, Inês. Boa noite, Bruno. Ver se tem mais alguém chegando. Daqui a pouco a gente inicia o nosso treinamento. Então, pessoal, vamos iniciar hoje, né, um treinamento que não é tão complexo, não é tão complicado, mas que tem bastante recursos que poucas pessoas dominam ou sabem, né? Todo mundo que eu ouço falar, que conhece editor de texto, fala assim: eu sei, é fácil, eu consigo mexer, trabalho com o meu Word, com o meu programa preferido e eu sei fazer tudo. Na realidade, ele não se preocupa em pesquisar e descobrir recursos que estão lá embutidos dentro do editor. E a mesma coisa acontece com o editor de texto do Google. Todo mundo dá uma olhada rápida, legal, edita texto e passa batido e não vê o que ele pode fazer. Então hoje a gente vai abordar o processo de edição de texto usando o editor do Google Apps, que a gente poderia chamar de Text Editor, né? Não tem um nome específico, é o editor de texto do Google Apps, e vamos ver alguns recursos interessantes nele. Eu passei para vocês aí, tem na guia de arquivo aí, tem essa apresentação em PDF e tem um arquivo aí contendo vários arquivos de exemplo que não estão trabalhados ainda, mas são arquivos de exemplo em mandarim, em hindi, em árabe, que a gente vai usar, né, para fazer o que nós chamamos de tradução. Entendeu? O próprio Google Editor vai fazer isso para vocês. Então vai ser pode ser, eu mandei para vocês, a gente vai visualizar hoje aqui também no treinamento, mas eu vou mandar, desculpe, já foi enviado para essa guia de arquivo. Se alguém tiver dificuldade em abrir por alguma razão, eu posso enviar por e-mail, né? Tá ok o Bruno, tá ok Inês aí? Deixa eu ver se tem mais alguém que chegou. Bruno e Inês só. Inês é um? Quem é um Inês? Binário? Ok? Zero? Não, ok. Então, gente, vamos lá começar o treinamento. Aí está sendo gravado também. Eu acredito que algumas pessoas que se inscreveram podem ter não comparecido por razões bem específicas. De qualquer forma, tudo que eu estou falando aqui está sendo gravado e a gente passa depois por correio também para vocês que vieram e também para os que não vieram para poder acompanhar o treinamento. Então vamos lá, já são 19h02. Google Apps edição de texto. Então, para quem está me vendo pela primeira vez, meu nome é Silvio Rocha. Acho que vocês aí já devem ter me visto em outros treinamentos, né? Eu sou consultor da Google Apps, meu e-mail é esse embaixo aí. Desculpe, eu sou consultor Google Apps, eu trabalho na 7cis, né? E sou consultor Google Apps. Meu correio é silvio@7cis.com.br e o meu Twitter é Silvio Rocha, tá ok? Trabalho na divisão de gerência de conhecimento, gestão de conhecimento, né? A gente faz todo dia um trabalho muito grande em descobrir o que é de novidade, o que é de bom que pode ser feito com o Google, né? E a gente divulga através do site da 7cis, no blog da 7cis, vários posts que são interessantes para quem quer dominar essa ferramenta. Ok? Vamos aqui prosseguindo. O que a gente vai ver hoje? Qual é o nosso acordo aqui? Qual é a nossa agenda aqui? A gente vai falar hoje sobre uma visão geral da edição de texto. Ô Moreira, boa noite. Moreira está me acompanhando aqui desde o primeiro curso. Boa noite para você. Então a gente vai ver uma visão geral da edição de textos no Google Docs. Vamos ver, como sempre, a janela principal, enxergar o que ela tem para a gente trabalhar. Recursos da barra de ferramenta do Google Editor, vamos ver todos rapidamente, que eu não vou detalhar muito, porque a gente vai fazer isso na prática.
Vamos ver algumas teclas de atalho, como acessar o help da tecla de atalho. Vamos falar sobre comentários, que é uma das características fortes desse documento, né, desse tipo de aplicação dentro do Google Apps. Vamos falar de compartilhamento, que é padrão em todos eles, e vamos passar para a parte prática para a gente ver o que pode ser feito com o editor. Tá? Até aí tudo bem, pessoal? Então vamos prosseguir aqui. Então, como todo documento no Google Apps, para você poder acessá-lo, você vai ter que ter uma conta. Por isso que a gente coloca lá no menu de entrada lá dos treinamentos da Estudos o seguinte pré-requisito. É desejável ter uma conta do Google ou uma conta Gmail. Porque você tendo uma conta Gmail, você tem acesso ao Docs. Então, dentro do seu Docs, quer seja ele particular, ou seja gratuito, ou uma versão paga, como a Business, tem a versão também Educational, que não é paga, mas que também serve para trabalhar. Você vai clicar na opção lá de criar um documento, aí você vai ter a opção documento logo no início. Então esse é o editor de texto, esse azulzinho logo no início aqui é o editor de texto. Feito isso, ele vai caminhar para essa tela que vocês estão enxergando aí. Deixa eu posicionar minha tela maior aqui porque eu já não estou vendo bem. Quem está assistindo o treinamento aí como aluno, né, tem uma opção, tem um íconezinho do lado direito da tela que ele expande a tela para vocês poderem visualizar melhor. Então, nesse documento aí você vai ver a barra de ferramentas, onde vão estar as opções arquivo, editar, visualizar, inserir, formatar, ferramentas, tabela e ajuda. Do lado direito, lá no cantinho, você vai ver o botão, melhor dizendo, de comentários e o botão compartilhar. Então, basicamente, a tela de navegação dentro do editor é essa. Abaixo vocês vão ver as ferramentas que são padrões, impressão, a setinha para a esquerda e para a direita, respectivamente, são desfazer e fazer. Essa pranchetinha é uma prancheta que permite que você, é uma área de transferência, ela guarda a informação na nuvem, você transferir de um documento para outro na nuvem. Isso foi recentemente implementado no Google Apps. Esse rodo aí, esse pincel aí é usado para você copiar formatos. E aí embaixo do lado tem texto normal que a gente vai ver, que serve para você também preparar textos de vários tamanhos, com título, enfim. E tem todo aquele repertório de ferramentas que vocês já devem conhecer. Alguma dúvida vocês têm com relação a esse menu aí, pessoal, essas barras de ferramenta? Não? Não, então beleza, o Bruno respondeu que não, então vamos adiante. Acho que todo mundo deve ter uma ideia geral. Vamos lá, caminhando aqui. Vamos ver cada menu rapidamente. O menu de arquivo, o que ele tem de interessante para a gente? Ele também tem a opção de compartilhar. Você pode criar novos documentos, abrir novos documentos, renomear documentos, fazer uma cópia do documento. O que é isso? É interessante. Você tem um documento novo. Desculpa, você tem um documento antigo, bom, funcional, e você quer fazer uma nova cópia dele com ligeiras alterações, você quer fazer uma alteração nele para enviar para outra pessoa, basta fazer uma cópia que ele gera a cópia do mesmo documento. Ele só bota a palavra cópia antes e você consegue editar esse documento. Deixa eu ver aqui na parte a parte de ver história de revisões, a gente já vai dar uma falada rapidinho, aquela mesma padrão para todas as ferramentas do Google, que mostra quem mexeu, quem não mexeu, o que foi alterado, enfim. Idioma, depois a gente vai falar rapidamente, é uma opção que permite que você escolha em que idioma você vai tratar os documentos. Por exemplo, por padrão, nós vamos trabalhar em português, porque falamos português aqui no Brasil. Agora, se você estivesse morando, por exemplo, um amigo meu que está morando na Nova Zelândia, e ele pensa, acorda e dorme falando em inglês, e escreve em inglês porque é obrigado por causa do país onde ele vive lá, então ele fatalmente teria que mudar para inglês, né, porque assim o Google estaria preparado para fazer as traduções de documentos. Ele já entende que o idioma original está no inglês, você já codifica aí, e ele trabalha na forma de traduzir qualquer outra língua que você tenha que trabalhar para o inglês. Né? É só uma opção para isso aí.
Fazer download como, a gente vai ver depois, para você gerar documentos em outros formatos, ou seja, copiar na sua máquina em outros formatos. Publicar na web, para você colocar um documento em formato HTML, você pode pegar um texto e transformar numa página HTML para ser publicada na web. Você pode convidar colaboradores por e-mail aqui também, além do botão compartilhar, você pode vir por aqui. Você pode também enviar por e-mail o arquivo que você editou como anexo, para aqueles caras que têm aquele medo, meu Deus, eu não consigo trabalhar com compartilhamento. Tem gente que eu tenho de outros locais que não usam o Google Apps que prefere que o arquivo vá como anexo. Então você pode fazer isso aqui. E tem a opção de configuração da página que serve para você especificar as margens, enfim, o tipo de papel que você está usando na impressora, a orientação que você quer, é por aqui. E impressão é a guia padrão para você imprimir documentos. Ok, pessoal? Vamos para o próximo slide aqui, que isso é rápido mesmo, a gente não pode perder tempo, porque tem que fazer a parte prática. Barras de edição. A barra de edição também é muito rápida, não tem nada demais. É desfazer, refazer, que já tem na barra de ferramentas lá em cima, recortar, tem copiar um arquivo, o Ctrl+C, e o colar, que é o Ctrl+V. Tem como selecionar tudo, o atalho para ser Ctrl+A, né? Você quer selecionar o documento inteiro para copiar e levar para outro lugar. É Ctrl+A. E a opção de localizar e substituir dispensa comentários, que é aquela velha e famosa opção que serve para você buscar uma palavra no texto, né? E substituí-la. Apesar de que você, dentro do navegador, você nem precisa muito usar essa opção no caso de localizar. Não sei se vocês sabem, existe uma tecla de atalho muito comum nos navegadores chamada Ctrl+F. Você digita Ctrl+F e pede para localizar a ocorrência de uma palavra. Ele vai fazer isso da mesma forma. Só não vai substituir, mas que ele vai localizar, vai. Tá bom? Então, até aí tudo bem, Moreira? Aí tudo bem, Bruno? Tudo bem, Inês? Ok. Próxima opção aqui, visualizar. A opção visualizar, passei demais aqui, visualizar, ela permite que você visualize o documento em dois modelos, que ele não está visível nesse slide, mas ela é paginado ou sem, com paginação ou sem paginação. Paginação ele mostra o documento com os cabeçalhos, rodapés, imagens, tudo bonitinho. Sem paginação ele simplesmente mostra o texto puro, que é uma forma mais rápida de você tratar o documento. Você não precisa, ele até é mais rápido de ser editado. Então, se você não quer perder tempo com ele exibindo controles mais sofisticados, escolhe visualização de documento e escolhe não paginado. A gente vai ver daqui a pouco. Exibe a régua de trabalho em cima do editor. Se você quiser omiti-la, não tem problema por aí. Disso aí, o que mais interessa para a gente é a do meio, exibir barra de ferramentas de equação. Se você, por alguma razão, trabalha com engenharia, trabalha com alguma fórmulas matemáticas em contabilidade, economia, usa aquelas famosas letras gregas, eta, pi, rho, tal, ômega, aquele monte de fórmulas. Você tem que habilitar essa barra aí para que você consiga inserir no documento as fórmulas matemáticas, tá? E o equivalente do Word, chamado o Microsoft Equation, é parecido com isso aqui. Consegue também colocar equações. Logo na tela de baixo, mostrar sugestões de ortografia, sim, sempre. Não desmarque, né? Para ele sempre estar te oferecendo, apontando a situação. E você escreveu uma coisa errada. Ele bota um tracejadinho vermelho embaixo, suspeitando daquela palavra que você escreveu. Então você consegue também ser orientado por isso. Compactar controles é só quando você não quer exibir todos os menus. Aí ele ele aumenta a tela para você ver o texto com mais linhas. Entendeu? E para ver com tela inteira, é só clicar em tela inteira que ele exibe o texto com tela inteira. Se quiser expandir mais ainda a tela, ficar só com o texto na tela, tem a famosa tecla F11, que ela amplia a tela total. Aí você só vê só o texto, tá bom? Então vamos para o próximo slide, que é a parte de inserção. Aqui tem muita coisa boa. Inserção de imagem, todo mundo já sabe, né? Ele permite que você insira imagem do seu equipamento, busque também imagem na web, enfim.
no seu Picasa, se tiver um álbum Picasa também ele vai buscar lá. Link permite você inserir um hiperlink numa imagem ou num pedaço de texto. Equação é o mesmo que vocês viram lá embaixo, né? A inserção de equação, aí na opção anterior, né? Desenho, a gente vai ver como usar isso. Parece que nunca vou usar isso. É interessante, você vai usar isso também. Ele insere um desenho no teu texto. Comentar é uma opção que a gente já viu na aula passada no curso anterior, que também está disponível aqui no modo de edição de texto, né? A gente viu a apresentação como colocar um comentário no curso anterior. Agora nós vamos ver a mesma coisa como fazer um comentário dentro do editor de texto, que é a mesma tecla de atalho, Ctrl Alt M. Nota de rodapé, quando você colocar uma notinha de rodapé para explicar alguma parte pequena do texto. Caracteres especiais também, você pode utilizar vários, inclusive vou mostrar que não é ele vai muito além do que você imagina. Tem até caracteres de línguas estrangeiras que coloca aqui. Linha horizontal também para só dividir o texto, né? Você pode colocar número de página ou total de páginas. Eu vou ensinar como você fazer isso. Pode botar um número de página 1, 2, 3, 4, ou se o seu texto tem 10 páginas, pode botar 1 de 1, 1 de 2, 1 de 3, 1 de 4. A gente vai ver isso. Quebra de página é um padrão para você avançar um texto para a página seguinte. Pode ser cabeçalho e rodapés, vou mostrar para vocês. Favorito é uma perfumaria que eu até agora não entendi para que tem isso aqui. Existe, mas a ideia é só colocar uma linha azulzinha, um tracinho azul na frente de uma linha ou de um parágrafo que você quer localizar com facilidade. Só isso. Você coloca aquela linha azul assim, é mais fácil lendo o texto, rolando o texto. Essa linha tem alguma coisa interessante. Aí você para ver. Só isso. E o sumário é uma opção legal, né, que ele tem, que permite que você crie sumários automáticos. Isso tem uma ressalva que eu vou falar para vocês, né, que isso aqui tem uma polêmica na web com relação a Google e o sumário. Eu vou explicar depois para vocês. Tá? Mas vamos prosseguir. Vamos agora para o menu formatar. Aí também é rápido, não tem muito mistério aí. Aí você pode colocar negrito, itálico, sublinhar, taxar o texto, colocar a linha no meio. Essa opção de bate subscrito é legal, que você consegue escrever um texto como se fosse uma potência aí, ó, x elevado ao quadrado, e pode colocar como subscrito ou subscrito. Pode escolher estilo de parágrafo, os alinhamentos, os espaçamentos entre linhas. Pode escolher que tipo de bullet você pode colocar na frente do texto, né? E pode simplesmente limpar a formatação. Então isso não tem muito mistério. Basicamente é uma cópia quase idêntica da barra de ferramentas lá que vocês viram lá fora. Então vamos prosseguir. Até aí tudo bem, pessoal? Estou falando isso para vocês que estou comentando isso aqui, passando rapidamente aqui, porque é importante você ver cada menu antes de começar a trabalhar. Apesar de você não vai pegar nada, você vai pegar disso que eu estou falando, você vai pegar só, sei lá, 5%, mas é importante você ter uma visão dessas opções que mais tarde você se lembra. Tem naquele menu tal uma opção que vai me servir. Ferramentas, aqui tem o modo definir, que a gente vai ver. Se definir, eu até estou para mandar um e-mail para o Google para puxar a orelha dele. Isso aqui essa é uma ferramenta tão boa e está tão escondida que eu acho que eles mereciam uma bronca. Definir, na realidade, é uma ferramenta que permite que você marque uma palavra no teu texto e quando você clica Ctrl Shift Y ou definir, ele vai a um dicionário dentro do Google e define a palavra para você. Essa palavra significa isso, isso, isso. Então deveria ser dúvidas com o dicionário. A opção devia ser essa, em vez de definir. E ela permite que você defina em qualquer língua. Você muda lá a língua que você quer e ela muda a definição. Ela dá a definição. Pode ser que uma palavra tenha mais de uma língua e ela possa ter significados diferentes em mais de uma língua. Então você consegue com essa ferramenta fazer a definição. Ela é muito útil para isso. Contagem de palavras, numa situação onde você esteja fazendo algum texto onde um editor ou uma empresa te cobra, eu quero ter um texto com no mínimo 500 palavras. Aí você tem a opção para checar isso. Opção de tradução, que a gente vai ver. E as preferências quando você quer abreviar um texto, né? Por exemplo, você escreve muita palavra saudações, SDE, saudações.
Aí você, para não ter que escrever saudações por inteiro, você abrevia SDS e diz para o Google Editor que toda vez que você escrever SDS, você quer que ele coloque no lugar saudações, entendeu? Então é uma opção para isso e serve para N coisas interessantes. Ok, pessoal? Dúvidas até aqui? Sim ou não? Vou perguntar. Moreira, a Inês, Bruno. Então, beleza, gente. Desculpe se eu não tô, eu só estou falando com o nome das pessoas que eu vi entrar no início. Se tiver mais alguém aí, desculpa, tá? É só se apresentar que a gente faz também a saudação. Para terminar essa parte chata aqui, vamos falar ainda de tabelas, meu, de tabelas. Tabelas dispensa muita apresentação. Você insere tabelas, né? Pode ser linha acima, linha abaixo, uma coluna à esquerda, à direita. Pode excluir a tabela, pode excluir uma linha, pode excluir uma coluna. E você, em propriedade de tabela, você define o fundo da tabela, a espessura da tabela, enfim, você define como é que ela vai ser. E existe esse utilitário que eu resolvi copiar aqui, para vocês estão vendo aqui do lado, onde aparece um 0 a 0, parece até placar de empate de time de futebol, mas não é. Na realidade, isso aí ele é um wizard, ele é um assistente que permite que você escolha a quantidade de colunas e linhas iniciais que você vai começar para montar a sua tabela. Então ele é só um auxiliar aí. Bom, até aí tudo bem. Vamos agora prosseguir para o último menu, que é o menu de ajuda. Esse menu de ajuda não tem muita coisa. Tem central de ajuda, você pode localizar textos e informações importantes. Você pode entrar em grupo de discussão. É sempre bom falar sobre isso, que eu não falei nos outros treinamentos. Mas toda vez que você quiser saber mais coisas a respeito do Google e não esperar alguém de treinar, né? Você pode entrar nesse Aprenda com Outros Usuários. Você entra em listas e grupos de discussões onde tem assuntos que estão sendo falados e usuários, inclusive, que têm soluções muito legais que você pode utilizar no seu dia a dia. Isso tudo existe tanto em editor, planilha, apresentação, formulário, tem sempre grupo de estudos para isso. Novos recursos, ele mostra o que tem de novo no Google Apps. Comunicar um problema, uma situação onde você não gostou de alguma coisa no produto, você pode mandar um e-mail para eles. Denunciar abuso caso vocês descubra alguma coisa que está lhe ofendendo ou criando problema para você. Pode ser de repente que tem alguma coisa no Google que não te agradou, você pode denunciar. E atalho de teclado, né, é o famoso tela que você clica e ele mostra todas as opções de atalho que você tem para utilizar dentro do produto. Ok, gente? Então, basicamente, é isso aí que eu tenho que falar. Aí entra a parte de atalho de teclado, né? Na parte de menus, né? Atalho de teclado é isso aí. Falta falar do botão compartilhar, que está lá em cima, onde você pode compartilhar a apresentação. Tá aqui, ó, ele aqui, ó, compartilhando a apresentação. Desculpe, eu sempre tenho compartilhando o editor de texto, né? Compartilhando o texto, né? Aqui você pode também definir os comentários que você vai ter que fazer com o documento. E na tela seguinte eu estou demonstrando aqui tô demonstrando aqui como fazer o compartilhamento de um texto, né? Você pode compartilhar um texto com qualquer pessoa, desde que você defina se ele é proprietário, se ele só vai aí é bom falar sobre isso. Dentro do Google Editor, você tem 3 níveis. Ele pode tem 4 níveis. Ele pode editar, ele pode visualizar e ele pode comentar. São 3 níveis, desculpa. Antigamente eram 2, eram só 2 níveis. Era editar e visualizar. Agora existem 3 níveis. O cara pode editar o texto, ele pode visualizar apenas, não faz nada, e pode comentar. Quer comentar? Ele visualiza e pode escrever um comentário. Mas mexer no documento, não. Tá? São 3 níveis. Só acontece no editor. Tá? E aqui do lado, se você reparar bem, você pode definir o que tipo de intimidade você pode dar para o documento. Se você quer que todo mundo na web acesse, você pode botar como público. Se você quer que qualquer pessoa que tenha um link escrito num e-mail tenha acesso, você marca aqui. Se são apenas pessoas do seu domínio, você marca aqui na terceira opção. E na quarta opção, pessoas na 7cis, mas que você, na 7cis no seu domínio, que tenham o link, né?
E particular, você define aqui que as pessoas, para fazer o uso do documento, tem que estar no domínio, tem que fazer login no seu domínio. Então é só para a versão business que isso está habilitado. Tá? Bom, business. Então, ok, gente. Então vamos para a parte prática, tá? Agora sim, parte prática, e a gente vai abordar o tema para vocês. Então, como sempre, alguma dúvida até aí? Não? Estou até indo rápido, né? Hoje a aula tem 1h30, então dá tempo de a gente falar bastante. Eu, de forma assim, proativa, eu coloquei o treinamento com mais uma meia hora, né, para evitar pausas desagradáveis ou cortes desagradáveis na apresentação. Então eu vou dar uma olhadinha aqui na minha apresentação. Peraí. Não gravou tudo não. Não? Não sei o que aconteceu, deu uma zebra aqui. Olá pessoal, como vocês podem perceber, o cenário mudou, né? Apesar de que vocês já estão vendo a tela do Google Apps aí com a aplicação Docs, né? Na realidade ocorreu um problema de gravação ontem e eu hoje estou complementando a parte prática que se perdeu durante aquele processo onde a tela apagou e a câmera parou de, melhor dizendo, o computador parou de funcionar. Então o que nós vamos repetir hoje? Aquela parte prática sobre o uso do editor de texto Google Apps. Então vamos lá, como eu falei para você clicando aqui nesse controle vermelhinho criar aqui, você pode escolher em criar um novo documento aqui, documento de texto. Ele vai abrir um novo documento de texto, documento sem título, onde a gente vai produzir o nosso trabalho, executar o nosso trabalho. Então olha só, vamos recapitular aqui. Como falei para vocês, aqui no menu arquivo você tem as mesmas opções que mostrei ontem, de compartilhar, criar um arquivo novo, abrir documento existente, renomear, fazer uma cópia do documento, que é muito útil quando você quer reaproveitar documentos que são idênticos para vários clientes, para várias pessoas, então você manda fazer uma cópia e faz uma alteração ligeira nele, ele está pronto para uso. A opção de idiomas, como eu comentei, ela serve para você padronizar a língua que o teu editor vai trabalhar. O padrão, a língua que está configurada aqui é o português, mas você pode mudar para qualquer outra língua que você desejar, caso esteja morando fora do país e utilizando e falando outro idioma. Aqui também tem a opção, logo a seguir, de fazer download como, aonde você consegue fazer a exportação de um documento para vários formatos. Nós temos o formato ODT, o formato PDF, o formato RTF, texto, Word e HTML zipado. O ODT é para os usuários que vão trabalhar com documentos no OpenOffice. O PDF é do padrão Adobe Reader, né? O RTF é um formato de texto rico, serve para ser lido em qualquer editor de texto. Texto padrão é texto no modelo ASCII ou ASCII2, que é praticamente texto puro, sem imagem, sem nenhum caractere de controle. O Word é a formatação de texto utilizando o padrão Microsoft. E HTML é simplesmente né, um texto convertido no formato HTML, em tags HTML, e comprimido para mais fácil download na sua máquina. O modelo publicar na web, ou melhor, a opção publicar na web, serve para você publicar o teu texto no formato web, não uma página web. Ele é muito usado para isso. Uma situação típica disso é quando você quer disponibilizar rapidamente um documento para alguém visualizar e essa pessoa não tem acesso ao editor de texto ou programa equivalente. Você pode fazer a publicação e ela vai ter acesso na web ao conteúdo que você publicar. Aqui embaixo nós vamos ver colaboradores por e-mail, quando você quer convidar novos colaboradores por e-mail, que isso pode ser feito por aqui também pelo botão compartilhar. Aqui embaixo enviar um e-mail como anexo é uma situação típica onde você quer não usar o modo de colaboração e compartilhamento do Google e mandar o arquivo anexo a um correio. O texto anexo a um correio. Normalmente, só para
para que vocês não tenham surpresa alguma, o texto vai anexado no formato também HTML, tá? É parecido com a opção fazer download como HTML zipado, tá? Configuração da página é uma opção que é usada para você configurar o padrão da página. Você vai querer na orientação retrato ou paisagem, se você vai escolher o tipo de papel que vai ser usado, A4, A3, carta, tabloide, enfim, você escolhe o tipo de papel para que ele redefina a tela e você consiga trabalhar exatamente no formato que você escolheu. Escolher aqui A4, que é o mais comum, né? E aqui você pode escolher uma cor de fundo para sua página, por exemplo, um azul claro. Se eu fizer isso, né, minha página vai ser toda configurada para esse padrão. Então Ctrl Z aqui, que é um padrão de a tecla de atalho para desfazer, e vamos começar a dar uma olhadinha no editar. O editar não tem muita coisa de novo, você sabe que é desfazer e refazer, né? São teclas para você desfazer uma ação ou refazer uma ação caso tenha revertido a mesma. Então aqui no caso aqui você tem a opção de recortar, copiar, colar, né? Selecionar tudo, que é o Ctrl A, e localizar e substituir. Como eu falei para vocês na primeira parte, né? Essa opção pode ser também substituída pelo navegador com a tecla de atalho Ctrl F, pelo menos o modo de localizar, né? Visualizar, aqui você pode visualizar um documento paginado ou compactado. Então vamos começar fazendo aqui um detalhamento, uma parte prática para isso. Ao invés de trabalhar com esse documento aqui sem título ainda, eu vou trazer para a gente trabalhar um modelozinho. Então eu vou trazer um modelo já semi-pronto, né? Para a gente poder trabalhar. Vou carregar aqui, vou procurar aqui um texto que eu chamo de cópia, se ele está por aqui, cópia. Vou carregar ele aqui na nossa tela. Então ele tá semi-pronto, ele não está totalmente pronto. Então vamos aproveitar para ver as opções de menu visualizar. Por exemplo, vamos supor que nesse texto aqui eu queira usar alguns recursos, como por exemplo incluir um cabeçalho. Então vamos fazer o seguinte: incluir um cabeçalho, tem a opção inserir, onde tem muitas opções interessantes. Eu vou inserir um cabeçalho. Nesse cabeçalho aqui, vou dar umas duas linhas aqui, enter em duas linhas, vou inserir um controle chamado linha horizontal. Nesse controle linha horizontal, acima dele eu vou escrever o título computação til, né? Til nas nuvens. Vou realçar ele aqui, vou colocar ele com a letra padrão trebuchet e vou negritá-lo aqui. Vou aumentar um pouquinho para esse tamanho para 14, para ficar bem realçado. Então acabei de fazer um cabeçalho. Vou clicar aqui para sair dentro dele e agora vou inserir um rodapé. Seria um rodapé. O rodapé ele vem logo abaixo. Vou fazer o mesmo esquema aqui. Vou inserir uma linha horizontal, dar um enter aqui e vou colocar número de página aqui. Então vou inserir número de página. Onde que eu quero inserir? Na parte superior ou na parte inferior? Quero fazer na parte inferior. Beleza. Só que eu quero que ele, além do número da página especificamente, ele também mostre o total de páginas. Isso é muito bom quando você imprime, né? Aí você sabe exatamente o número de páginas que faltam para imprimir, né? E até para você organizar é bem melhor. Então eu vou inserir além do número de página, a contagem de página. Então ele bota aqui um de 7 porque ele já contou que são 7 páginas o total desse documento. Então eu vou apenas alinhar isso à direita, clica aqui no elemento à direita e jogo para cá. Bom, então agora meu documento já tem uma formatação um pouco melhor. Acabei de aprender como fazer a parte de inserção de cabeçalho e rodapé, coloquei numeração de página e agora o que eu vou fazer aqui para melhorar é só melhorar a aparência aqui dos parágrafos. Eu vou justificar para que eles todos tenham o alinhamento tanto pela esquerda como pela direita igual.
Para não perder tempo fazendo isso tudo, fazendo um de cada vez, eu vou dar um Ctrl A, que a gente já viu lá, que seleciona o texto inteiro, e eu faço a aplicação do modo justificado em todo o documento. Até que está prontinho aqui. Bom, então vamos melhorar aqui. Vamos fazer o seguinte, vamos dar um realce nesses títulos aqui. Eu de propósito aqui já vou usar, ao invés de escolher um tipo de letra e um tipo de fonte, se vou dar negrito ou não, eu vou escolher o que nós chamamos de tipo padronizado, chamado título. Isso é muito usado quando você quer construir o que nós chamamos de índice analítico, né? Então esse índice analítico ou sumário aqui é usado para você saber os tópicos que você tem dentro do documento. Então eu vou escolher, por exemplo, o primeiro, introdução como título 1, computação das nuvens como título 2, e vou fazendo isso aqui nessa sequência. Título 2, conceito. Google Apps aqui também vou colocar como título 2. Aí que tem uma série de tópicos aqui que eu vou realçar fazendo uso de uma técnica que a gente chama de bullet, né? Que é incluindo um marcadorzinho no início. Essa colaboração também eu posso colocar um bullet nele. Isso realça, né, o texto. Se eu não quisesse usar número, eu podia usar o marcador por número aqui também. Só que eu não quero usar essa técnica, eu vou usar o bullet mesmo, tá? Ctrl Z para voltar ao que estava antes, que é mais fácil do que fazer tudo isso, ó. Você vem e faz aqui. E aqui você continua aplicando, né, os títulos que eu falei para você. Título 2. Título 2 também. Melhor, cometendo um erro aqui. Título 2. Título 2 aqui também. Vai aplicando em todo o texto, né? Título 2. Título 2. Se você tiver algum tópico que você queira dar menor importância, você pode fazer, por exemplo, aqui, você não sabe que tipo de conta tem. Isso é um título de menos importância em comparação ao título 2. Você coloca aqui o título 3. Vai fazendo isso, da mesma coisa, título 3, ele vai fazer a indentação. Você vai reparar que à medida que você vai colocando isso, ele já vai criando novos subtítulos ali embaixo, tá vendo? Já tem título 4 aqui, por exemplo. Aqui também vou dar um realce com um bullet aqui. Aqui eu já vou dizer que isso aqui vai ser um modelo com o título 1, que é um apêndice. E isso aqui você viu que ficou mal colocado, ele está terminando no final da página. Se eu quiser jogar para o início da próxima página, tem como inserir aqui. E aqui eu faço uma quebra de página, ele desce com o texto para a página seguinte. E aqui eu continuo fazendo o meu trabalho de colocar os títulos. Para que serve tudo isso? Você vai reparar por causa desse detalhe. Primeiro, fica bonito o texto, né? A aparência fica bonita. Segundo, que depois você logo lá no início, no local que você quer fazer a inserção, deixa eu dar aqui alimentar algumas linhas, você pode inserir um sumário. O sumário que está aqui embaixo, ó, que eu comentei no início dessa aula, que ele é um recurso interessante, né? Aqui, por exemplo, tem todos os tópicos que automaticamente o programa já pegou, porque cada título desse que eu introduzi, automaticamente ele já indexou aqui. Então, se você quiser ir até um determinado tipo de texto, eu quero saber o que é o tópico de diferenças. Eu clico aqui, acesso o link, ele vem direto a diferenças, tá vendo? Então isso aqui é um recurso interessante. Só tem um problema que eu comentei ontem e vou repetir. A coisa de um ano, ou mais ou menos 2 anos, eu me lembro bem, de 1 ano e meio, o sumário permitia incluir o número da página, que é muito interessante para o caso de você imprimir em papel, né? No papel você tem que saber em que página está localizado determinado assunto. E de 1 ano e meio para cá o Google retirou esse recurso. Eu já tentei de todas as formas descobrir como é que se faz, ele não aparece. Então inclusive já entrei em grupos de discussão da Google, já conversei com outros usuários e isso é uma grita geral, eles estão reclamando disso, porque realmente fica complicado você, ao imprimir, gerar uma cópia em papel, você não saber como chegar rapidamente
até o tópico apêndice, por exemplo, que página ele está. Na nuvem, no computador, eletronicamente falando, é fácil, só clicar aqui, como eu estou mostrando para vocês, acessar o link e vai direto até lá. Mas até o momento essa opção no Google ela não está disponível. Eu acredito que eles devam estar preparando algo para breve. Ela deve retornar e até com mais detalhamentos. Eu acho que vai até ter mais bonita do que ela era antes. Mas por enquanto está funcionando assim. Tá legal, pessoal? Então a gente já aprendeu aqui. Eu vou criar aqui uma quebra de página. Já falamos em cabeçalho, rodapé, número de páginas, já fizemos a inserção de sumário. Vamos dar uma olhada numa coisa que eu comentei ontem, que é relativo a notas de rodapé. Às vezes tem determinados trechos no texto que você quer, por exemplo, explicar. Por exemplo, Jornal Globo. O que é o Jornal Globo, né? O que é a Globo? O que significa Globo? Você quer informar isso aqui, você vem aqui em inserir, aí você procura a opção nota de rodapé, ele abre logo um número aqui, o número 1, como vocês estão vendo aqui, e aqui você coloca aqui jornal do Rio de Janeiro, só para a gente especificar aqui. Então vai aparecer Globo aqui, nota de rodapé 1 e o número dessa nota. Bill Gates, eu quero explicar quem é Bill Gates. Mesma coisa, inserir. Aí eu coloco aqui nota de rodapé, que tem até uma tecla de atalho, Ctrl Alt F para isso, né? E aqui eu coloco o nome dele, Bill Gates. Bill Gates é o CEO, é o chefe, né? É o dono da Microsoft. Então, ao fazer isso, você vai reparar que cada nota de rodapé que você criar, ele vai gerar um número e você vai ter a explicação relativa no rodapé da página. Então, aqui, como já vimos aqui no menu de rodapé, tem bastante coisa interessante. Por exemplo, essa opção de desenho que muitos falam assim, muita gente fala, por que eu vou usar isso? Então, eu vou dar um exemplo de onde você vai usar a aplicação de desenho. Aqui em desenho você pode desenhar à mão livre, pode usar uma linha para isso, pode usar umas setas, pode usar formas para definir esse texto, incluindo imagens que você pode anexar e trabalhar. Então eu vou dar um exemplo aqui de uma forma, um texto explicativo, por exemplo, que isso é muito útil, né? Eu vou escolher esse texto explicativo, vou colocar aqui. Como eu estou falando ali de Cloud Computing, né? Eu vou fazer o uso dessa forma aqui. Deixa eu procurar se eu tenho uma outra forma aqui. Deixa eu ver uma forma específica, equação, texto explicativo. Vou botar essa outra forma aqui, ó. Ela não é uma nuvem, é um pensamento, né? Normalmente pensamento se expressa em história e quadrinho dessa forma. E aqui eu vou incluir um texto. Vou colocar aqui Cloud Computing, que significa com computação nas nuvens, computing, né? Todo mundo já está careca de saber isso. Vou escolher aqui para esse box aqui uma cor diferente, uma cor amarela, e a letra vai ficar assim mesmo, uma letra preta, né? Aí eu trabalhei esse box, está bonitinho como eu quero, salvo, e ele anexa isso ao meu texto, entendeu? Eu posso escolher se eu quero ele numa posição fixa, como eu estou mostrando aqui, ó. Posição fixa ele expulsa o texto, né? Alinhado ao texto, ele vai jogar o texto para baixo, você não vai permitir que o texto fique ao lado dele. Então você pode especificar. Deixa eu ver o ESC aqui, que normalmente ele faz isso, né? Ele tem a tendência a segurar aqui o cursor nessas posições aqui. Deixa eu pegar aqui de novo ele, ó. Ctrl A, liberar, Ctrl aqui. Então deixa eu pegar esse texto de novo aqui. Vou jogar ele para cá. Ctrl. Deixa eu remover isso aqui que
Meu mouse é que resolveu prender aqui agora. A gente que faz a coisa correta, mas de repente ele provoca esse problema. Ele está marcando indevidamente. Deixa eu voltar como é que era, né? É mais fácil fazer o seguinte, gente. Eu viro aqui, ó, arquivo, ver histórico de revisões e voltar à revisão anterior a essa que estava operacional, né? Que era essa aqui. Instalar essa revisão. Então a gente volta que estava antes aqui e a gente faz de novo o exemplo. Vamos lá. Inserir. É que a gente quer melhorar muito o trabalho e termina complicando a coisa. Vamos inserir o desenho. Inserir o desenho. Escolher uma forma. Como eu mostrei para vocês. Vou colocar apenas um texto padrão aqui. Vou botar aqui Cloud Computing. E salvar e fechar. E deixar ele aí. Não vou fazer mais nada aqui. E vou fazer outros exemplos. A gente já aprendeu a fazer o sumário, que a gente já viu aqui, eu já tirei aqui só para voltar à versão anterior. Já fizemos a inserção de imagem. Vamos ver a inserção de comentários. Deixa eu dar um Ctrl A aqui só para melhorar aqui. Ctrl A. Vamos fazer a inserção de comentários. Comentário é o seguinte, tem parte do texto que você está lendo, de repente você, em colaboração, onde você pode fazer a colaboração a partir desse botão, né? Vamos supor que você tenha compartilhado o documento com outros usuários. Sei lá, você chamou para compartilhar um usuário chamado Charles, ou melhor dizendo, Lindechi e o Maxwell Lem e o René. São usuários que eu pedi para compartilhar. Eu compartilho. Essas pessoas não fazem parte do domínio, mas eu exijo que elas sejam anexadas no documento. Vai reparar que sou eu mesmo aqui, né? São usuários que eu criei para mim. Aí vamos supor que um desses usuários entre aqui e queira falar a respeito de um parágrafo ou de uma linha. Então ele pode marcar o parágrafo uma linha e dar um comando Ctrl Alt M, ou então clicar aqui e inserir um comentário. Então, parágrafo muito curto. A pessoa quer mais informação, então ela pode deixar uma nota no texto. De repente aqui a mesma coisa, inserir outro comentário. Deve externar mais conceitos. Enfim, então você posiciona aqui e faz essa inclusão desses comentários. Entendeu? Você pode tanto comentar por aqui, como também por esse botão aqui. Entendeu? Então aqui, ó, aqui você tem também os comentários já foram pré-feitos aqui nesse documento, até foram da aula de ontem, né? E você também pode ter como comentar diretamente sobre o texto aqui. Então tá aqui o que você fez aqui pode ser implementado aqui. Então nós vimos aqui então o menu inserir essas opções. Vamos falar rapidamente de caracteres especiais, que são os caracteres que você pode inserir no teu texto que não estão no teclado. Então aqui tem um grupo muito grande de caracteres que você pode trabalhar. Aqui na parte de símbolo você pode escolher símbolos de pontuação, pode escolher símbolos de número, numeração, formato white space, enfim, tem bastante opções, tem até de outras linguagens, por exemplo, scripts africanos, por exemplo, caracteres de idiomas daquela região, radicais Han, quando se trabalha com o mandarim, o idioma chinês, você pode utilizar isso aqui.
além desses símbolos que eu mostrei para vocês aí, que eu saí sem querer de lá, você também tem a opção de caracteres especiais de setas. Então tem várias aqui, setas padrão, setas para braille aqui. Eu não sei exatamente como funciona, mas tem, né? Controle de imagem, tem alguns aqui. Moeda, tem prefixo de algumas moedas aqui. Formas geométricas, então tem bastante coisa para você pesquisar. E tem até como inserir aqui, desde que você saiba a codificação disso, né? Tem como você colocar a tecla de atalho e visualizar, e se ela funcionar corretamente, você pode usar no seu texto sem nenhuma complicação. Bom, além dessa parte de símbolos especiais, já falei linha horizontal, que a gente viu no cabeçalho, número de páginas, vamos ver a parte de contagem de palavras. Contagem de palavras é interessante quando você tem que redigir um artigo e a pessoa te exige, eu quero que o artigo não tenha mais de que 1000 palavras, mais de 500 palavras. Então você coloca o Ctrl Shift C, só pressionar as teclas Ctrl Shift C que ele faz uma análise. Então ele diz aqui, tem uma seleção, a seleção que eu fiz tem 8, na realidade tem 8 páginas aqui, e esse texto tem 2.283 palavras, né? Aí ele conta caractere, enfim, ele faz uma estatística do seu documento. Então Ctrl Shift C vai te dar essas informações. Vamos ver aqui na parte de inserir, então já falei contagem de palavras, cabeçalho, rodapé. O favorito, como eu comentei para vocês, é o que está faltando falar aqui. O favorito ele é um controle que a utilidade dele é simplesmente essa aqui. Imagina que eu tenha lido aqui, o Jornal Globo fez uma reportagem tentando explicar o conceito, e ao visitar a sede da Google em Montalville, tornou-se a primeira equipe TV sul-americana a conversar com Eric Schmidt. Então, por exemplo, isso aqui é importante para mim. Se eu quero mais tarde localizar isso com facilidade, acessar isso com facilidade, eu venho aqui, insiro e boto uma marquinha, favorito. Continuo lendo o texto e falo assim, a legalidade, você não precisa mais ter software pirata na empresa. Isso aqui é importante. Então eu chego aqui e inserir, coloco um marcador de favorito. E assim por diante, eu coloco nos locais que eu quero lembrar que tem coisa importante, eu coloco o favorito. Então mais tarde, quando eu estiver mexendo nesse documento, né, aqui na tela, opa, aqui tem uma coisa importante, porque tem um marcadorzinho de favorito. Entenderam isso aí? Então basicamente é esse a função. Na parte de formatar, eu não vou perder muito tempo, né? Você sabe que B dá negrito, I itálico, U sublinhar, o ABC que é taxado, X2 é subscrito, né? E subscrito, então basicamente você tem que colar Ctrl mais ou Ctrl mais e menos, né? Ctrl mais ponto e Ctrl mais vírgula, né? Para fazer isso. Ou então você clica diretamente sobre isso aqui para conseguir subscritos. Estilo de parágrafo, ele permite que você defina recuo, diminui o recuo, aumento de recuo. Você pode aplicar uma legenda a uma seleção, enfim, tem bastante informação aqui. Eu não vou falar sobre todos, senão vai demorar muito tempo. O alinhamento também já falou. Espaçamento entre linhas, você pode definir o quanto você quer que o texto fique espacejado em função do que você vai usar. Estilo de linha, já viu que são os bullets que você pode usar, né? E limpar a formatação, ele limpa tudo que você fez anteriormente. Bom, ferramentas, né? Essas são opções interessantes que valem a pena a gente trabalhar. Por exemplo, definir. Definir, vamos supor, para que serve definir? O definir, como eu falei para vocês, é uma opção que deveria se chamar dicionário, né? Então, para você usá-la, basta você marca a palavra e aperte Ctrl Shift Y, né? Para fazer isso. Então, o que ele faz? Automaticamente ele pega a palavra, localiza o dicionário de inglês e exibe o sinônimo dela ali, ó. Então, ó, definir serve para isso. Se você estiver usando palavras em português, não tem problema. Por exemplo, conceito. Vamos ver se tem algum problema. Uma palavra mais difícil do que conceito aqui. Se bem que esse texto é muito simples, não tem nada de difícil aqui, né? Vou botar lógico.
Vou dar aqui Ctrl Shift Y. Ele vai trazer um dicionário por padrão em inglês. Eu vou verter para o português e vou mandar ele definir a palavra. Ele não conseguiu achar nada parecido. Vamos ver se eu acho em italiano, por exemplo. Essa palavra ele encrencou, ele não está querendo achar nada. Vamos procurar uma outra palavra em português para ele tentar fazer a definição. Vou tentar utilizar. Deixa eu ver a palavra filial. Também é muito fácil, mas vamos tentar de novo. Ctrl Shift Y. Voltando aqui, colocar um F de filial, filial. Vou passar para português e definir. Então, filial é uma loja, uma subordinada empresa, matriz e assim por diante. Então, pode ser que ele fale algumas palavras, às vezes pode ser nem porque ele não tenha no dicionário. Às vezes a forma como a gente captura a palavra pode trazer um espaço a mais, um ponto, alguma coisa, ele não localiza, mas se você marcar lá direitinho e fazer o uso do tecla de atalhos Ctrl Shift Y, ele vai te definir. Então é uma opção interessante essa opção de definir. Contagem de palavras, já mostrei para você, o Ctrl Shift C. Tradução de documento. Vamos fazer um exemplo aqui. Como é que ele traduz o documento? Por exemplo, vou pegar um arquivo novo aqui. Imagine que eu estivesse escrevendo em mandarim. Eu vou até simular isso aqui para vocês. Vocês reparem aqui. Você não deve ver porque eu não estou capturando o meu rodapé da tela, mas eu já alterei o keyboard para trabalhar com mandarim. Vou escrever o que mais se fala em chinês, que é a saudação, Ni Hao. Ni, número 1, Hao. Então, número 1 de novo ali. E a inflexão de interrogação, Ma. Você está bem? Ni Hao, Ma. Aí eu vou colocar aqui o algo similar, né? Vou colocar aqui o meu texto de novo em português, vou botar aqui uma interrogação. Então isso aqui seria alguma coisa em chinês. Se eu quiser responder, poderia responder de novo. Aqui eu vou botar de novo em chinês. Eu muito bem. Han Hao. Eu estou muito bem. Então seria o equivalente em chinês ao perguntar: você está bem? E eu estou muito bem. A resposta. Se eu quiser traduzir isso aqui, eu venho em ferramentas, traduzir documento. Ele já automaticamente pergunta o nome de documento equivalente que eu vou criar. Vou colocar SD aqui, por exemplo. E vou dizer para ele em que língua eu quero que ele traduza. Quero que ele traduza para o português. Vou mandar ele traduzir. Ele vai gerar um novo documento. Entendeu? E vai fazer aqui. Olá! Ele não, o mar que eu coloquei aqui, eu devo ter errado o ideograma, que o mar tem dois tipos de mar. Mar para cavalo, mar para mãe. Depende da entonação. Mas ele traduziu olá, né? E a resposta: eu estou bem. Além desse tipo de texto, você pode, deixa eu cancelar isso aqui, você pode trazer textos, como eu já passei para vocês nos exemplos anteriores. Melhor no início da aula, do meu tópico da aula, eu falei nisso, né? Vou mostrar para vocês exemplos de textos mais complexos. Vou trazer um mandarim aqui, que é um texto em chinês, ó. Você vê isso aqui, caramba, o que eu vou fazer com isso, né? Se você tem esse texto todo em mandarim, você pode traduzi-lo vindo para cá e fazendo a mesma coisa que eu falei para vocês antes. Eu vou chamar esse texto de chinês traduzido. Vou escolher um idioma de tradução, que vai ser o nosso velho e bom português. E ele vai fazer a tradução rapidamente desse conteúdo para mim. Então eu vou poder trabalhar em cima dele.
Aqui está se falando do partido político lá em Taiwan, que tem pessoas ansiosas para a eleição, enfim, político só muda de lugar, né? Mas já dá para você conseguir se virar aqui. E aqui embaixo fala sobre um cachorrinho Beagle, né? Que a dona, essa é uma política do Taiwan, cuida, né? Então tem aí o texto aqui para você pra trabalhar sem nenhum problema. Bom, esse é um outro exemplo. Eu não vou falar todos como eu falei na aula passada. Na aula passada eu traduzi índio, traduzi árabe. Então quem recebeu, quem baixou lá no site os arquivos, pode fazer os testes. Eu não vou fazer isso, eu vou prosseguir falando de outros detalhes para a gente poder ser mais breve possível, né? Bom, então deixa eu apagar isso aqui. Só fazer um testezinho aqui. Deixa eu apagar esse cara aqui. Agora só, como diz o pessoal, agora é pessoal. Deixa eu ver aqui, esse mar que eu usei foi esse aqui, vamos ver esse aqui, esse primeiro mar. Vou traduzir ferramentas, onde o pessoal no Facebook fala agora é pessoal. Agora é pessoal. Fazendo a mesma coisa. Deixa eu mudar o teclado, porque senão vai ficar falando em mandarim aqui, vai ser o O, né? Como o pessoal diz, vai ser o O. Escolher o idioma. Nem me pergunte como é que faz para passar o teclado para mandarim, que dá um trabalho danado. É rápido, mas para você explicar, é isso mesmo, eu estava usando o mar errado, ó, como você está. É o primeiro mar que é usado para inflexão de pergunta. O segundo provavelmente é usado para outras coisas, né? Para quem não sabe, mandarim tem 4 tipos de entonações. E quando você tenta aprender mandarim, você tem que usar as 4, né? Uma palavra ela pode ter um som subindo, né? Você fala de forma como se fosse um avião decolando, tem um som descido, alto e terminando baixo. Tem o som que é alto, vai lá embaixo e depois é alto e abaixa e sobe, é o símbolo de circunflexo invertido. E tem o que eles chamam de som contínuo, igual um sino, né? Então é bem complexo, né? Você não tem conjugação de verbo, mas em compensação, para você falar, você, por exemplo, mar pode ser pergunta, pode ser mãe, pode ser cavalo, pode ser até maconha, dependendo de como você pronuncia. Então é bem complexo a língua chinesa. Então vamos lá. Que é aula de edição de texto, não de mandarim. Então vamos lá, em ferramentas, já falei em introdução. Preferências é uma coisa interessante. Imagina que você no seu dia a dia escreva muito o nome da sua empresa. E a sua empresa tem um nome complexo como a minha, por exemplo. Imagina que eu escreva muito 7Cs tecnologia de resultados. Só que eu não quero ter que perder tempo escrevendo isso. Então eu escrevo o nome da minha empresa, 7Cs, e aqui eu coloco o nome dela extenso, 7Cs tecnologia de resultados. Então eu crio isso aqui. Outra palavra que eu vou inserir seria, por exemplo, saudações. Eu vou escrever abreviado SDS e aqui eu vou escrever o substituto para ela, saudações. E outra coisa que eu vou fazer uma brincadeira, por exemplo, eu vou colocar beijos, vou botar BJS. Beijos. Eu quero toda vez que escrever beijos, ele colocar um emoticon, uma figurinha engraçada. Eu vou colocar aqui uma cabecinha, 2 olhinhos, um narizinho. Então um narizinho aqui, mas ficou feio esse nariz, é um tracinho. Um narizinho. E no lugar da boca é um xizinho para simular os lábios assim, fazendo beijinho. Feito isso, né, eu tenho meu texto aqui. Então quando eu for escrever 7Cs, basta apertar a barra de espaço que já vai complementar. Ó, de novo, 7Cs, barra de espaço aqui pro lado já faz. Saudações, SDS, barra de espaço, saudações. E beijos, BJS.
Então você faz a complementação. Com essa ferramenta aqui, né, preferência, você consegue incluir novas coisas no seu editor de texto, né, e se amplia, aumenta a sua capacidade de digitação, tá bom, gente? Na parte de tabelas eu posso inserir uma tabela, né, que eu defino aqui o tamanho de uma tabela, como eu estou mostrando aqui para vocês. Aqui você pode definir também propriedade da tabela. Você pode dar uma borda para ela colorida, por exemplo, azul. O cor de fundo vai ser, sei lá, azul, não, vamos botar uma cor amarela. Pode definir a largura da coluna, a altura da linha, como é que vai ser a centralização no meio dela. E aí está a sua tabelinha pronta para uso, tá bom? Então a tabela não tem muito mistério, né? Vocês estão vendo aqui. Vamos falar também da parte de arquivos aqui que a gente comentou, sobre histórico de revisões, que eu já falei antes. Já falamos sobre colaboração de e-mail, para não esquecer aqui. Já falamos da configuração da página. A gente quer dar aula, mas tem gente perturbando aqui. Com licença. Para quem não sabe, gente, estou em casa, né? Estou em casa dando aula, né? Porque, como falei pra vocês, deu pau na gravação. Mas sempre tem um acidente de percurso, sempre tem um espíritozinho aí que quer brincar. Então tudo bem. É um espírito vivo, né? Está brincando aqui, perturbando a aula. Mas tudo bem. Então já falamos sobre tabela, né? Falamos aqui sobre tabela. E na parte de ajuda que eu estou comentando aqui com vocês, aqui você pode pedir ajuda a outros usuários, como eu expliquei no primeiro período de aula. Através de central de ajuda, você vai lá, procura documentos que falam sobre qualquer tópico do Google Docs. Você pode entrar em grupo de discussão para pedir ajuda a outros usuários, né? Você pode também sempre verificar o que a Google está disponibilizando como novo recurso. Você pode comunicar um problema. Você pode denunciar um abuso caso alguma coisa tenha acontecido na sua conta, algum documento que por alguma razão tenha sido modificado por alguém, sei lá, se você suspeita de alguma coisa, você pode denunciar. E aqui tem a opção de atalho de teclado, como eu falei para vocês, é útil, né, para você visualizar o que você pode usar no seu editor de texto de forma mais rápida e produtiva. Então, basicamente, gente, é isso que eu tinha para falar para vocês. O editor de texto ele é repleto de recursos. A gente comparando, por exemplo, com a Microsoft, o produto dela, ele tem muitas diferenças. A Microsoft tem bastante recursos comparado com o Google. A única coisa que eu quero que vocês tenham em mente é que os recursos do Microsoft Word, eles rodam na sua máquina, são locais, e eles, como tem bastante bibliotecas e arquivos instalados no seu computador, ele vai ter mais poder de fogo em termos de funções e habilidades, né? Então por isso que é importante a gente ponderar, pô, legal, mas o Word tem isso, o outro editor de texto tem aquilo, mas ele roda standalone, em qualquer lugar você pode acessar um editor de texto e trabalhar. Isso aqui é a pergunta que você tem que fazer. Se eu chegar numa máquina Linux, o sistema operacional Linux, eu vou encontrar lá um Word para eu trabalhar? Então você tem que pensar nisso. Já o Google Apps, de qualquer máquina Linux, você consegue acessar a tua conta e trabalhar. Então pensa no potencial que você vai ter a teu dispor. Uma das coisas que eu esqueci de falar para vocês, que é importante falar também, é o seguinte: muitos usuários, como eu falei a vocês, têm medo, né, por exemplo, de perder documentos. Então, por exemplo, vamos ver um exemplo que eu falei na aula de ontem. Lendo um documento aqui que a gente acabou de mexer. Está até aqui, né? Está até aberto aqui, mandarim mesmo. Traduzir. Por esse documento aqui, vamos ver um exemplo. Ele quer ter uma cópia disso. Muito embora a gente canse de falar que o Google tem todas as certificações de segurança, ele tem segurança patrimonial. Só para você ter ideia, tem um vídeo que a Google divulga, onde você entrar numa das sedes dos data centers da Google, você tem que passar
pelo checkpoint, onde você checar a sua identidade. Você entra no CPD, você tem que checar a tua identidade e checar a tua retina. Tu entra lá no checkpoint de dentro do CPD, você é seguido 24 horas lá dentro, tem sempre câmera te filmando lá. Existe um perímetro de segurança entre o CPD e as cercas que são eletrificadas. Parece até que você está no campo de concentração. E então existe todo um processo onde toda a informação é segura. Os HDs que são eliminados por falha de segurança ou por tempo de uso, eles não são descartados para ser reutilizados, eles são triturados e se transformam em sucata para ser reciclado. Então a segurança é muito grande, fora que toda a informação dos usuários elas são distribuídas por vários servidores no mundo que nem mesmo o próprio pessoal de um data center tem a capacidade de localizar bit a bit a informação onde ele está. Então a segurança é muito grande. Então, com tudo isso, tem sempre usuário que fala assim: eu não sei, eu não tenho segurança de deixar meus dados na nuvem. Vão roubar meus dados, vai desaparecer meus dados, vão perder. Então, nesse caso, por exemplo, um arquivo que está lá guardado no Go Apps, se a pessoa quiser mantê-lo no computador, basta que ela venha aqui, né, fazer um download, como por exemplo o Word. Eu quero guardar isso como um formato Word, né? Mostrei isso na aula passada para vocês, ou naquela aula que se perdeu, né? Então, se eu vier aqui, né, eu venho no documento que ele gerou aqui, mando mostrar ele na própria pasta. E tá aqui, eu vou carregar o Word para ficar feliz da vida, porque eu tenho uma cópia local dele. Então, toda a segurança do Google está mantendo meu arquivo lá, mas se eu tiver esse receio, eu posso ter uma cópia no meu computador, como eu estou mostrando aqui para vocês. Tá aqui, ó. Abriu o Office 2010, que eu tenho ele aqui para trabalhar também, né? E para trabalhar e comparar, porque na realidade eu uso mais o Google do que ele, obviamente. Tá aqui. Se você quiser também gerar uma cópia no outro formato, como por exemplo um formato PDF, você também vem aqui, arquivo, fazer download como formato PDF, um Adobe Acrobat Reader, né? Então ele vai fazer a criação desse documento nesse formato. Aqui eu não vou nem vir na pasta, vou clicar direto para ele abrir meu Acrobat aqui, para eu poder visualizá-lo, né? Aqui está abrindo um Acrobat. Na verdade eu uso um programa equivalente, não um Acrobat, eu uso o Foxit, né, que é mais rápido que o Acrobat. Então está aqui o documento preparadinho para mim. E pode ter a réplica também. Imagina a seguinte coisa: eu tenho aqui, por exemplo, no meu equipamento, né, arquivos que eu já produzi em formato Word, né? Vamos ver aqui um exemplo de um arquivo que eu já produzi em formato Word. Eu vou aqui em documentos, né? Novas ideias. Vou pegar um documento aqui que eu tenho criado aqui. Marketplace. Vamos pegar esse arquivo aqui. Esse arquivo aqui, deixa eu abrir só para testar. É um arquivo Word que eu já produzi ele originalmente em Word. Eu quero converter para o formato do Google. Eu posso fazer isso? Pode, né? Você vem para cá, joga ele aqui, só para eu saber, só para poder localizá-lo, ver o tamanho dele aqui. Eu formato, esse é um formato DocX, é o Office 2010, né? Então eu vou chegar aqui, ó, dentro do meu Google Docs. Aqui independe de você estar dentro do editor. Você vê dentro do Docs aqui, ó. Isso vale para qualquer programa que você queira fazer upload para cá. Eu venho aqui dentro do Google Docs aqui nessa parte fazer um upload. Aqui eu defino se eu quero. Se eu desmarcar aqui, deixa eu voltar de novo lá para vocês darem uma olhada. Ele não vai fazer conversão nenhuma. O arquivo vai ser vai subir para dentro do Google como se fosse o original. Então, na realidade, o Google também permite isso. O Google Apps permite que você guarde arquivos dentro dele como se fosse uma prateleira. Só é usado para armazenar. Nesse caso, você não pode mexer no arquivo. A única coisa que você pode fazer é visualizar.
o Google tem uma opção de um visualizador que ele abre o documento para você ver. Então eu vou até fazer dos dois modos. Eu vou mover o arquivo para cá. Veja que eu não mandei fazer conversão, né? Vou mandar fazer a leitura do arquivo para cá sem fazer conversão. Deixa eu cliquei no lugar errado. Arquivos. Vou procurar na área de trabalho, é o Marketplace. Vou mandar abrir o arquivo. Então, ó, você está vendo que ele está com a conversão desativada. Aí ele vai jogar o Marketplace aqui em cima. A minha rede hoje está um pouco lenta, né? É que eu estou fazendo de casa, então ele demora um pouquinho para aparecer. Entendeu? Deixa eu botar aqui só. Ele não tá, deixa eu botar aqui para eu classificar como última modificação. Isso, agora sim. Ele estava com o modo de classificação por relevância. Então, última modificação, Marketplace, está aqui. Então, se eu clicar aqui nesse Marketplace não convertido, ele vai abrir um visualizador similar ao Acrobat Reader só para ver o conteúdo. Eu não vou conseguir mexer e alterar no arquivo. Então, isso é útil para quando você quer viajar. Você vai levar um documento Word para ser trabalhado numa unidade da sua empresa lá no norte do país, por exemplo, em Belém do Pará, que só tem Word. Então você pode guardar dentro do seu Google os arquivos em formato Word, no seu Google Apps, os arquivos em formato Word sem conversão, e lá quando chegar lá no destino, você baixa lá, faz um download desses arquivos para você trabalhar. Agora, para você gozar de todas aquelas benesses que você viu, né, de botar sumário, botar cabeçalho, contar palavras, isso tudo, você tem que converter o arquivo. Como é que eu faço a conversão? Eu venho aqui na parte de Upload, configurações, eu quero que ele converta para o formato do Google Docs equivalente, né? E aqui eu chamo o mesmo arquivo. Fiz uma coisa aqui errada, mas tudo bem. Eu produzo do Google, eu quero pegar o outro. Arquivos, tem conversão. Também dá no mesmo, né? É um outro arquivo idêntico também. Marketplace. Ele já fez a conversão aqui do outro que eu peguei. Então olha, vai compartilhar o Marketplace. Ó. Então aqui, ó, ele já está convertido. Você repara que o ícone é diferente, né? Vou sair para mostrar de novo, né? O ícone é diferente, né? Quando é um arquivo de texto Word não convertido, o ícone é um W. Quando é um arquivo de texto do Google Apps Text Editor, ele fica dessa forma. Então está aqui o arquivinho convertido, eu posso trabalhar e aplicar todos os formatos que eu quiser e coisas referentes ao Google Apps Editor aqui. Tá bom, gente? Então basicamente é isso, né? Desculpe aí que não saiu 100% perfeito, né? Mas pelo menos vai dar para eu agora fazer um mix. Eu pego essa parte de treinamento que vocês viram aqui, vou juntar com a primeira metade que não se perdeu, e fatalmente vocês irão nos assistir daqui a pouco aí. Então obrigado aí mais uma vez pela paciência, e eu aguardo vocês nos próximos treinamentos. Um abraço e até a próxima oportunidade.